Faz um tempo que eu não gravava esse tipo de vídeo. Sabe? Esse ano não tem sido muito fácil pra mim. Tanto emocionalmente quanto profissionalmente, sabe? E talvez pessoalmente também. Vem sendo um pouco difícil. Um pouco não, tem sido muito difícil esse ano de 2025 apostar não, apesar de que assim, tá sendo divertido. Não é o pior ano da minha vida, mas tem sido muito difícil de conseguir certas coisas. Tipo, eu tô desempregado desde fevereiro. E por nada nesse mundo eu consigo conseguir outro emprego. Eu nunca consigo, sabe? Outro emprego. Eu chego na parte de entrevista, e aí eu não passo, simplesmente eu não passo. Isso é frustrante. Tipo, me faz até relembrar um momento que eu vivi em 2022. Eu tinha acabado de, de sair do ensino médio, né? E eu estava oficialmente desempregado. E eu passei o ano inteiro desempregado, tentando conseguir outra coisa, mas eu não consegui. E olhando agora, eu vejo que foi um ano legal, apesar dos pesares. Eu acho que se eu não tivesse tanta noia de conseguir um emprego, eu acho que eu poderia ter aproveitado muito mais a minha vida. Eu não sei dizer porque eu acho que desde 2021, desde os meus 17 anos, eu sempre tenho essa pira, essa noia de conseguir um trabalho, de conseguir dinheiro a todo custo. E eu vejo que isso foi um pouco prejudicial, porque eu não sei, tipo, eu só pensava em conseguir um emprego. O pessoal ao meu redor também. Então isso meio que era influenciado pelas pessoas ao meu redor, pelos meus amigos, pelas minhas famílias. Não, assim, a minha família, os meus pais eram até que de boa quanto a isso. Eles não ficavam fazendo tanta pressão. Mas eu não sei dizer, cara. Nossa, eu nem sei como gravar direito isso aqui. Eu não sei dizer. Era uma pressão enorme, absurda de você trabalhar, de você entrar numa faculdade. E eu acho que isso em um grau isso deve ter prejudicado a minha mente, a minha saúde mental. Enfim, agora esse ano eu acabei me demitindo do emprego que eu tava. Porque eu simplesmente tive uma epifania, sabe? Eu vi aquelas pessoas com aquele sol de 40 graus de meio-dia, na verdade era de 1 hora, batendo na minha cabeça. Todas aquelas pessoas, aqueles papéis em volta. Sinceramente, eu me perguntei se eu devia continuar com aquilo. Eu queria fazer outra coisa da minha vida, sabe? Eu, sei lá, eu quero jogar basquete, eu quero dinheiro, não sei, tipo. E além disso, na época que eu me demiti, eu tava começando no meu curso técnico. Tava começando o meu curso técnico e eu continuo até hoje, olha só que legal, eu não desisti. Mas, mas todo dia que se preze, desde o começo do curso, eu sempre me pergunto se eu devo continuar ou não. Bom, agora é mais fácil continuar, né? Já estamos em setembro e o curso termina em dezembro. Mas ainda assim essa dúvida paira na minha cabeça, martela a minha mente. E
Foi o ano inteiro cheio de dúvidas. E eu tava indo pro curso cheio de dúvidas, eu fazia os trabalhos com dúvidas e eu arrasava, sabe? Eu conseguia fazer os trabalhos, eu era elogiado outras vezes eu não era elogiado, eu era criticado, mas as críticas eram sempre visando o meu bem. Mas eu sei lá, cara. Que bom que eu não desisti, sabe? Não foi igual na autoescola. Na autoescola eu, desde o começo assim, o meu primeiro dia dirigindo o carro foi até que legal, mas aí o segundo também foi de boa, mas aí a partir do terceiro foi, eu não sei, cara, foi muito estranho. Eu tinha feito umas merdas aqui em casa e eu não mereço perdão do que eu fiz, não mereço. Eu errei bastante, eu errei, mas enfim, eu já me acertei com quem eu tenho que me acertar. E aí eu fui dirigir, fui pra aula e eu não tava bem, e aí eu tava irritado com o professor gritando no meu lado. Tipo, eu sei que os professores de autoescola, eles têm que ensinar os alunos, certo? Eles têm que ensinar os alunos, têm que passar as instruções. Só que eu não tava com a cabeça boa e eles gritando, o professor gritando, não tava ajudando. E isso era uma merda, porque eu meio que acabei pesando o clima. Eu falei algo do tipo, essa aqui é a minha primeira vez, cara. E ele ficou irritado. Tipo, não foi minha intenção pesar o clima, mas caramba, tipo, os professores da autoescola, eles eram muito passivo-agressivo. E isso era chato, era assustador, sabe? Conviver com uma pessoa assim. E teve um professor que literalmente se irritou comigo. Pegou o volante na minha mão e eu nunca tive tanta raiva na minha vida naquele dia. Naquele dia eu cheguei em casa e eu chorei silenciosamente. E não foi um choro de tristeza, foi um choro de raiva. Sabe aquele choro de, pô, você tá com tanta raiva, você quer externalizar aquela raiva de qualquer forma, seja batendo em alguma coisa, ou até mesmo em alguém no pior dos casos. Eu, eu não sei, cara, eu tava querendo quebrar tudo ao meu redor. Eu não sei, eu queria externalizar, mas já era de noite, tudo que eu podia fazer era tomar banho, jantar, deitar no colchão e chorar. Chorar e gritar silenciosamente. E foi isso que eu fiz. Foi nessa época aí que eu comecei a duvidar de mim mesmo, se valia a pena. Mas enfim, eu poderia trocar de professor, mas eu não troquei porque o carinha lá, ele simplesmente decidiu adiantar a minha aula para eu finalmente fazer a prova prática e ganhar a carteira de habilitação, pois o meu processo já estava vencendo, então é, era passar ou não passar. E eu passei. Eu passei, olha só que loucura. Eu passei as aulas práticas inteiras, todas as aulas práticas, deixando o carro morrer, fazendo merda na pista. E chegou na aula prática, eu simplesmente mandei bem, mandei ver, tá ligado? E é uma pena isso, cara. Não, assim, não é uma pena. Foi legal eu ter passado, óbvio. Você passar em uma prova é sempre bom. Mas, sabe, eu meio que não sinto orgulho, sabe? O que eu senti foi mais um alívio do tipo, caramba, eu finalmente meti o pé dali. Eu finalmente meti o pé dali e é isso, eu vou ficar com a cabeça tranquila agora. Só que não, parece que só piorou. Depois disso eu comecei no curso técnico e aí depois de algumas semanas eu me demiti, sabe?
E bom, eu continuo no técnico até hoje, então, pelo menos em 2025, eu consegui tirar minha carteira de habilitação. Querendo ou não, gostando ou não, no meu caso, foi uma conquista legal, mas eu sei lá, na época, na hora, no dia, eu não consegui sentir um orgulho, não consegui sentir uma felicidade do tipo, caraca, passei na autoescola. Foi algo do tipo, passei na autoescola. Finalmente acabou. Eu não sei, acho que isso é um defeito meu, sabe? É fazer as coisas já pensando no final. Eu queria ter aproveitado a jornada, eu queria ter aproveitado tudo que há de melhor no automobilismo, mas eu não sei, cara. Eu não sei. E, bom, é isso. Eu sigo aí na minha luta, tentando conseguir um emprego. Eu sinto que eu tô perto. Eu sinto que eu tô muito perto de conseguir. E também sigo aí indo no curso técnico que, é, por muitas vezes eu duvidei de mim mesmo, por muitas vezes eu achava que não era aquilo que eu queria, mas agora eu vejo que tem um caminho, sabe? Comparado com o que eu tinha 3 anos atrás, eu não tinha nada 3 anos atrás. Eu estava em busca de emprego, eu não era aceito em nenhum lugar. Embora hoje em dia eu também não esteja sendo aceito em nenhum lugar, mas eu tenho um curso técnico, eu fiz autoescola, sabe? Nesses 3 anos que se passaram, eu consegui 2 empregos de jovem aprendiz, sabe? Eu tive experiências, tanto profissional quanto pessoal. Eu visitei lugares, sabe? Fui a outros lugares da cidade. O Rio de Janeiro é uma cidade muito grande e eu, sei lá, foi legal começar me aventurar, né? Conhecer esses novos lugares, tanto pra Zona Sul quanto aqui na Zona Oeste. E é bacana isso, é bacana. Então, cara, na vida, a nossa vida é uma eterna jornada de autoconhecimento, de autodescobrimento, sabe? Você vai fazer coisas que não vai gostar. E essas coisas que você não gosta vão ser boas, porque vão escancarar aquilo que você realmente quer. Então, não desista. Se você também está passando por um momento difícil como eu, não desista, porque você vai conseguir coisas boas. É só ter persistência, disciplina, motivação, foco, que você vai chegar lá. Mesmo nos dias que você estiver desanimado, você tem que seguir em frente, sabe? Eu sei, tipo, é doloroso você fazer um monte de coisa sozinho, sem apoio de ninguém. Tipo, eu tenho apoio dos meus pais, eu tenho apoio dos meus amigos, mas na maioria das vezes eu sou sozinho, eu faço essas coisas sozinho. E isso, por um lado, é bom, e também é ruim. Meu cabelo tá bagunçado? Nossa, do nada. Você tá entendendo? Sozinho é muito frio. Você tá entendendo? Sozinho é muito frio, mas são nesses momentos que a vitória está sendo construída, sabe? A sua vitória está sendo construída mesmo quando ninguém está olhando. E acreditar em você mesmo é mais difícil do que acreditar na vitória. Lembre-se disso. Bom, mas é isso, acho que foi meio que um vídeo de reflexão. Eu gravei 14 minutos inteiro falando, caramba, cara. Ainda tem mais coisa pra falar. Na verdade, eu ia falar mais coisa, mas eu acho que todo esse assunto de 2025 sobre mim, sobre o meu 2025, acho que já tá bom. Eu acho que eu não preciso falar mais nada, tipo, apenas siga em frente. Meio que um vídeo motivacional. Eu espero que eu tenha conseguido te motivar em algum momento. Mas é isso. Tenha fé em Deus, tenha fé no seu processo.
Confie no processo, construa suas coisas, faça seu curso, trabalhe muito, que a sua vitória vai chegar. Ela vai chegar. Sempre mantenha um sorriso no rosto. Se tiver que chorar, desabafar, chore e desabafe. Não há nenhum sinal de fraqueza em fazer isso. Porque você tem que ter muita coragem para fazer. Desabafe com sua mãe, com seu pai, com seu tio, irmã, irmão, amigo, prima, qualquer um. Ou pode gravar um simples vídeo no YouTube como eu estou fazendo e expor seus pensamentos. É isso. Espero que vocês tenham compreendido a mensagem e eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima noite e também uma ótima semana e um ótimo mês. Valeu!